A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Tudo bem com você? Espero que você tenha passado aí uma semana abençoada e hoje no finalzinho da semana nós estamos aqui de volta para aprendermos um pouco juntos, para conversarmos aí sobre a palavra de Deus. Já quero agradecer a você que tem nos acompanhado nesses estudos bíblicos e também sempre te convidar para ir ao meu canal no Facebook, Fernando Arrabal. Nós temos ali reflexões, breves reflexões que também vão ajudar muito o seu dia a dia. E hoje eu vou estar iniciando aqui um trabalho sobre o Sermão do Monte, que é o maior sermão do Senhor Jesus e, por que não dizer, o maior sermão de todos, porque Jesus, ele foi e é o maior pregador de todos os tempos. Então, nós vamos estar começando aqui a falar sobre o Sermão do Monte e hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, que até é um tema conhecido das pessoas, mas que provavelmente desperta algumas dúvidas de o que é ser realmente bem-aventurado em Deus. O texto que nós vamos estar utilizando é Mateus capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 12. Você já pode pegar sua Bíblia aí na sua casa, abrir nesse texto. Daqui a pouquinho nós vamos estar aí lendo esse texto para estar conversando com você sobre este tema. No livro de Mateus nós encontramos 5 grandes sermãos de Jesus, que é o primeiro no capítulo 5, que vai até o capítulo 7, o segundo sermão está no capítulo 10, o terceiro no capítulo 13, o quarto no capítulo 18 e o último sermão, que é o sermão profético de Jesus, está no capítulo 24 e 25 de Mateus. Você pode ler aí esses capítulos e estar se inteirando um pouquinho mais dos discursos, dos grandes discursos do Senhor Jesus no livro de Mateus. Vamos à nossa leitura? Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, nos diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim
perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Está aí a leitura das bem-aventuranças. E esse texto, ele abre o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus, ele traz um ensinamento especial sobre o cidadão do reino, sobre o caráter daquele que vive a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então nós vamos ver aí no Sermão do Monte, Jesus aplicando como deve ser o nosso caráter, como deve ser o nosso dia a dia, que virtudes deve haver na vida daquele que é salvo em Cristo Jesus. E parece que o conceito de felicidade, porque bem-aventurado quer dizer feliz, existe aqueles que dizem que é mais do que feliz. Então, bem-aventurado é ser feliz. E o conceito de felicidade de Jesus, ele parece estar na contramão daquilo que é o conceito de felicidade da nossa sociedade nos dias de hoje. Por exemplo, nós vamos ver aqui que o conceito de felicidade de Jesus são os pobres, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. É interessante, de repente, nós podemos até nos apressar a falar: não, feliz é quem chora, feliz é quem é pobre de espírito, feliz é quem sofre perseguição. Eu não vou querer esse evangelho, não. Você sabia que quando Jesus ele foi discursar, não esse discurso, mas lá no evangelho de João, muitos não suportaram o ensinamento de Jesus e foram embora. E quando Jesus viu que as pessoas não estavam gostando, não estavam suportando os ensinamentos dele, Jesus virou para os discípulos e disse assim: vocês também não querem ir embora, não? E os discípulos responderam a Jesus: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, meus irmãos, que nós não venhamos nos apressar em rejeitar os ensinamentos do Senhor, porque alguns podem até pensar que esses conceitos de virtude do Senhor estão ultrapassados. Alguém pode até dizer: não, mas se a gente for obedecer tudo isso que o Senhor Jesus está falando, nós vamos ser pisoteados por essa sociedade, porque o mundo é dos espertos, né? Alguém pode dizer: o mundo é dos espertos, só que tem uma coisa: o céu é dos abençoados. O mundo até pode ser dos espertos, mas o céu é para aquele que é bem-aventurado. O céu é para aquele que obedece e cumpre os mandamentos do Senhor Jesus, e é o que nós vamos estar observando hoje, e observando aqui o que é ser bem-aventurado. O que é? Ser bem-aventurado refere-se ao estado abençoado daquela pessoa que ela desfruta de um relacionamento com Jesus e de um relacionamento com a palavra de Deus. Aquele que tem relacionamento com Jesus,
aquele que tem relacionamento com a palavra, aquele que quer obedecer à palavra de Deus, este é um bem-aventurado, é aquele que é feliz. Bem-aventurado também é aquele que recebeu de Deus o amor, recebeu o cuidado, recebeu a salvação e também desfruta da presença diária de Deus, vive caminhando com Deus, como Enoque, né, que andou com Deus e depois não o se viu mais porque Deus o tomou para si. Que nós possamos seguir aí o exemplo de Enoque e andarmos com Deus e desfrutarmos dessa comunhão, dessa intimidade com Deus, buscando obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, buscando cumprir aqui os ensinamentos sobre as bem-aventuranças. E eu quero estar explicando para você o que quer dizer cada bem-aventurança dessa, o que cada uma traz de lição para a nossa vida, o que cada uma contribui para a nossa vida, e você vai ver que muito além da nossa vida espiritual, se nós aplicarmos os conceitos de vida ensinados por Jesus na nossa vida física, na nossa vida cotidiana, na nossa vida, no nosso relacionamento diário com as pessoas, nós vamos ter uma vida super abençoada, porque o Senhor prometeu 100% aqui nesta terra e, por fim, a vida eterna. Então eu preciso me aproximar dos ensinamentos de Jesus para viver uma vida abençoada, para viver uma vida feliz, e não a felicidade falsa, a felicidade aparente deste mundo que as pessoas têm buscado no prazer, e depois vem aquele vazio, vem aquela depressão, vem aquele sentimento ruim. Não, o que Jesus tem preparado para mim e para você é muito maior e está relacionado com os ensinamentos dele. Isso quer dizer, nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor através de nós cumprirmos os mandamentos do Senhor Jesus, vivermos os ensinamentos da palavra de Deus no nosso dia a dia, desfrutando da bênção do relacionamento com o Senhor. Eu vou dar uma pausazinha muito rápida e daqui a pouco eu já volto dizendo quem são os pobres de espírito e por que deles é o reino dos céus. Fique comigo, daqui a pouquinho a gente volta. Há mais de 4 anos, o De Olho em Sumidouro vem se destacando no município e em toda a região, com mais de 7.000 seguidores. E agora, com as parcerias com o Sumidouro de Verdade e o Jornal Foco, nos tornamos referência em notícias e informações. Tudo isso graças a você, telespectador. E é por isso que nós convidamos você a trazer sua marca até nós. Afinal, quem não é visto não é lembrado.
voltamos. E então, está preparado para nós estarmos aqui destacando agora cada virtude das bem-aventuranças separadamente, para nós estarmos entendendo melhor e vivendo, colocando a palavra de Deus em prática na nossa vida? Vamos então, o primeiro nos diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero dizer a você que quando a palavra de Deus ela diz pobre aqui, em nada ela está falando sobre a nossa condição financeira, porque seria muito fácil se nós fôssemos salvos apenas por sermos desafortunados, sermos pobres, miseráveis. Mas a palavra de Deus, ela tem um conceito diferente de pobreza que eu vou estar passando para você, embora por muitos tempos, muitos interpretaram erroneamente esse texto, achando que sim, para ser salvo, a pessoa precisava ser completamente desapegada das coisas materiais, de que a pessoa deveria viver uma pobreza para poder alcançar o reino dos céus. É claro que nós não devemos nos prender à riqueza material, porque a palavra de Deus ela diz para nós vamos aprender, né, durante esse estudo, que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a ferrugem destrói. Não, devemos ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem. E a palavra de Deus chega a dizer: porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É claro que o nosso tesouro deve ser o reino dos céus, mas aqui especificamente a palavra de Deus não está falando sobre condição material. A palavra de Deus ela está falando sobre estado de humildade ou de orgulho. Quando fala ser pobre de espírito, fala daquela pessoa que ela entende no seu espírito a necessidade de um Salvador. Ela reconhece a sua pobreza, a sua miséria espiritual e de que ela precisa de Jesus para perdoar os seus pecados. Então, pobre de espírito quer dizer aquela pessoa que ela não tem um orgulho espiritual. Existem muitas pessoas que batem no peito e dizem: não, mas nós não precisamos de Jesus, porque todos são filhos de Deus. Deus não vai abandonar ninguém. As pessoas acham que no final Deus vai abrir a porta do céu e vai dizer: não, pode entrar todo mundo, não tem problema, o céu não pode ficar vazio não, vamos abrir, pode entrar todo mundo. Mas na verdade não é bem assim. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que reconhece a sua miséria espiritual e crê no sacrifício de Jesus, seja salvo. Nós vemos um exemplo de orgulho espiritual em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14. A palavra de Deus, ela diz que havia ali algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça. E por confiar na sua própria justiça, desprezavam os outros. E aí o que Jesus fez? Trouxe um ensinamento para eles através de uma parábola. A parábola do fariseu e do publicano. Traduzindo para você, fariseu, o religioso, publicano, o pecador.
E o Senhor Jesus, ele diz que estes dois foram ao templo para orar, subiram ao templo para orar. E o fariseu, ele em pé orava no íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Realmente, os fariseus, eles viviam uma vida exemplar. Mas qual era o problema? Era o orgulho e a vaidade que eles tinham destas práticas. Eles acabavam sendo o que Jesus chamou de sepulcros caiados. Por fora estava muito bonitinho, estava praticando tudo bonitinho, mas por dentro estava sujo, porque os sentimentos interiores eram ruins. E a palavra de Deus diz aqui que o publicano, ele ficou à distância. O publicano, ele nem se aproximou não, ele ficou à distância e ele não ousava se levantar. Ele reclinou ali a sua cabeça, ele não conseguia levantar os olhos e ele batia no peito e ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. E Jesus disse assim: eu digo que este homem, o publicano, e não outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, o Senhor Jesus espera de cada um de nós que nós sejamos pobres de espírito, sejamos humildes de espírito, venhamos reconhecer a nossa condição espiritual e a nossa necessidade de um Salvador. Vamos para o segundo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha, como que tem gente que chora, né? Só que tem uma coisa, esse bem-aventurado que chora aqui, não é chorar porque a sua mãe botou cebola na sua comida, não é chorar porque você queria ir com a camisa nova e a sua mãe não deixou, não é chorar por causa de comida, não é chorar por causa de uma roupa, não é chorar por causa do namorado, eu estou apaixonado, e está ali chorando, não é por causa desse choro, não. O choro que a palavra de Deus está falando aqui é contristar-se profundamente por causa das suas próprias fraquezas. É quando eu olho para a pessoa de Jesus e eu olho para a minha pessoa e eu vejo que eu sou tão falho que isso me causa angústia, me causa choro por causa da minha condição. E o importante de chorarmos por causa da nossa condição, que nós vamos ser aceitos. O Salmo 51, versículo de número 17, ele nos diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Isso quer dizer, quando um coração ele sente tristeza por suas mazelas, sente tristeza por suas falhas, este coração começa a agradar a Deus. Inclusive, a palavra diz aqui que bem-aventurados ou felizes aqueles que choram, porque serão consolados. E nós vemos o que? A consolação, a promessa para aqueles que choram é que eles serão
consolados. Isso acontece primeiro na consolação do perdão. Então, primeiro eu sou consolado alcançando o perdão de Deus. Depois, eu sou consolado através da consolação da comunhão, que é desfrutar de uma comunhão íntima com o Senhor. E existe a consolação final. Recebe aí, a consolação final. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nos diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Na consolação final, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, que nós possamos ser bem-aventurados em chorar pela nossa condição diante de Deus, para que nós sejamos consolados. Outro, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual é o sentido aqui de ser manso? De repente, alguém pode pensar que ser manso é aquela pessoa quietinha, que todo mundo faz tudo com ela e ela não reclama de nada, está sempre ali sofrendo porque todo mundo pisoteia ela, mas ela é uma pessoa muito mansa. Na verdade, o que a palavra de Deus está aplicando para nós, o sentido aqui de ser manso é nós não questionarmos os mandamentos da palavra de Deus, nós reconhecermos, entendermos que os ensinamentos da palavra de Deus são o melhor para a nossa vida. Bem-aventurados os mansos são aqueles que interpretam corretamente a palavra de Deus e não vão cair no erro de questionar os ensinamentos da Bíblia. Isso quer dizer falarmos aquilo que a Bíblia fala e também nos calarmos onde a Bíblia se cala. Seguirmos os ensinamentos da palavra de Deus. Felizes são aqueles que aceitam a vontade soberana de Deus em suas vidas. Estes herdarão a terra. Quantas ideologias, até mesmo cristãs, hoje em dia, quantas ideologias, até mesmo cristãs, têm questionado a autoridade da Bíblia e a autoridade dos ensinamentos da palavra de Deus, dizendo que os ensinamentos da palavra de Deus estão errados. Existem até aquelas pessoas que elas dizem assim, que a palavra, que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Estas pessoas querem dizer o quê? Que nem tudo que está escrito na palavra de Deus foi Deus que deu. Então, questionam os ensinamentos da palavra. E aqui nós podemos ver 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 nos diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Muitas pessoas estão invalidando a palavra de Deus,
estão questionando a palavra de Deus. Não se ache independente da palavra de Deus, questionando a palavra de Deus. Apesar de nós sermos livres pela graça de Deus, nós estamos sujeitos às verdades bíblicas e nós devemos observar o que está escrito na palavra de Deus. Eu espero que esse pequeno estudo tenha abençoado a sua vida hoje. Se Deus quiser, semana que vem nós continuaremos e vamos aí completar todas as bem-aventuranças para você, trazendo aí essa palavra de esperança para a sua vida. Que nós possamos observar esse texto, aplicar ele na nossa vida, porque vai ser bênção para nós. Eu quero orar por você para nós encerrarmos hoje. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo ensinamento da Tua palavra. Nos ajude, Deus, para que nós consigamos viver aquilo que a Tua palavra tem ensinado. Que aqueles que estão ouvindo esta palavra sejam abençoados e fortalecidos por esta palavra. Tenham o seu lar e a sua família abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.